sim, a parte elétrica ela precisa de revisão preventiva. Infelizmente, aqui no Brasil temos um mau hábito de não resolver cuidar dessa parte, mas ela é tão importante quanto todas as outras. Você tem que revisar a parte de iluminação, bateria, de vez em quando dar aquela verificada na correia de acessórios, a correia auxiliar, que gira ali o alternador. O alternador, quando ele começa a dar sintomas, você percebe ali luzinha acendendo no painel, ou um chiado ou ruído mais forte vindo dele, que é onde você tem que levar fazer uma avaliação. E motor de partida também. Você começa a perceber que se da partida sua bateria está boa, mas ele está girando pesado, ou faz um barulho diferente, está na hora de fazer uma revisão preventiva. Então, normalmente você tem que verificar iluminação, dianteira e traseira, conferir porque é para sua segurança e dos outros, e também evita multas. Bateria, você confere os polos, vê se não está gerando corrosão, usinagem. Motor de partida e alternador, você confere conforme o seu uso. Você vai acostumando com o seu carro, ele vai te dando os sinais do que está acontecendo com ele. O alternador, normalmente, ele tende a acender a luz no painel, indicando que não está funcionando. Ou você percebe, quando está com o carro ligado de noite, a lâmpada ela começa a oscilar. Geralmente é sinal de que o alternador está começando a indicar que vai dar problema. E o motor de partida, você sente a partida pesada, com a bateria boa, ou às vezes você dá partida e ele não dá nada, ou às vezes você dá partida ele passa direto e não gira o motor. São sinais que ele vai parar de funcionar logo logo. A correia ela pode acontecer de dar o ruído, como ela pode simplesmente estourar. O mais correto é fazer a inspeção visual, ver se ela não tem fissuras, trincos ou até mesmo se ela não está desfiando. Varia conforme o tipo de veículo, mas normalmente você considera aí uma faixa de 6 meses a 12 meses. Só que se tem um uso mais severo, você diminui esse intervalo e se o carro vir apresentar alguns sintomas, você para e previne antes do que pode estar acontecendo. O sistema do híbrido é bem parecido, a parte do 12 volts, só que aí a parte da alta voltagem já requer um outro tipo de manutenção. E no caso da combustão ali, você tem um sistema comum completo 12 volts. Normalmente você pega na partida frio, que ela dá um sintoma de falha, o uso do carro você começa a perceber a oscilação do painel, as lâmpadas começam a dar aquela oscilada, você para o carro, acabou de parar, você vai ligar, a partida pesa. Geralmente são os indícios da bateria quando começa a ficar ruim. Hoje nós possuímos um aparelho que faz o teste da bateria. Você consegue testar a CCA e vida útil dela. Por ali dá para você ter um parâmetro muito bom do estado da bateria. E assim, a bateria ela normalmente tem uma vida média de 2 anos. A partir dali é bom estar verificando para poder prevenir uma situação de você ficar na rua. Porque tem vezes que a bateria não dá sinal e simplesmente morre. Essa pergunta é um pouco mais complicada porque assim, existe uma variação muito grande dentro da elétrica para o carro não ligar. O ideal é você tentar passar alguns sintomas do carro para a gente avaliar o que pode ser. No mais comum, você girou a chave, acendeu o painel, deu partida, não fez nada ou apagou o painel, provavelmente é a bateria que descarregou. Você virou a chave, não aconteceu nada, não faz nada, normalmente é motor de partida. E aí depois vem aquela outra infinidade de variação que pode acontecer. No caso de um carro mais antigo, mais recomendado se o carro vai ficar parado muito tempo é desligar o polo da bateria. Sempre o polo negativo. No caso de um carro mais moderno, já não pode ficar com esse liga e desliga de bateria por conta de módulos, sensores, para não perder parâmetro. Você pode fazer o quê? Cada tempo você vai lá, funciona o carro, dá uma volta, ou compra um auxiliar de bateria ali para ficar carregando a bateria de tempo em tempo, não deixando a carga dela cair. Exemplo, esse carro aqui. Esse aqui é um Versalhes, esse carro é meu, só que com a correria do dia a dia eu acabei não conseguindo usar ele, não desliguei a bateria, precisei sair uns dias atrás, estava descarregado, acabei ficando na mão. Mas como é um carro comum, fiz a carga da bateria novamente e segui minha vida. Eu tenho um cliente que ele possui 3 carros, onde ele mora é próximo da represa e lá é aberto. E o que aconteceu? Ele entrou em contato comigo que ele foi sair para trabalhar, um carro não pegou, outro carro não pegou e o outro não pegou. Foi um dia que a temperatura baixou muito, as 3 baterias dos carros descarregaram totalmente. E aí eu precisei ir lá para fazer um suporte para ele, colocando a bateria do meu carro para funcionar o carro dele, para ele conseguir sair de lá. Então, no caso de um carro comum, um carro simples, os veículos mais antigos, não tem muito segredo. Você vai simplesmente tirar uma e colocar outra. No caso de um carro mais moderno, tem carro que necessita de um auxiliar para fazer uma troca sem o carro ficar desenergizado e após isso você tem que fazer reprogramação de alguns carros. Muitos hoje vêm com um sensor no polo negativo, chama-se IBS, e aí ele que faz a leitura ali de consumo e tal, então você tem que reprogramar ele dando a informação da nova bateria para ele poder trabalhar com o sistema corretamente. Semana retrasada entrou um troller aqui, o cliente me passou algumas situações que aconteceu com ele e tal, e ele estava me explicando que ele durante uma trilha, ele ficou sem bateria no meio da trilha, e aí fui verificar o carro dele, o que estava acontecendo, se o alternador estava bom, e aí no que ele me explicou, ele estava usando o guincho no momento da descarga da bateria. E a bateria dele tem um sensor IBS no polo negativo. Só que a instalação do guincho foi feito antes do sensor. Então, conforme ele usava o guincho, o sensor não fazia aquela leitura e o alternador não compensava a carga, que foi o que aconteceu de chegar a descarregar a bateria no meio do uso com o motor funcionando. Pouco tempo atrás, uma cliente chegou aqui com o carro dela, que estava tendo problema também de bateria, e eu fui fazer diagnóstico pelo scanner, constatava lâmpadas queimadas. E aí verifiquei lá as lâmpadas que estavam sendo usadas era de LED. E aí como o carro não reconhecia as lâmpadas, quando ela estava com o farol baixo ligado, ele não fazia aquela compensação da carga. E como ela usava muito o carro à noite, geralmente de manhã o carro estava com a carga baixa, a bateria voltagem baixa para poder dar partida. Trabalhar com peças originais ou peças homologadas
traz muito mais segurança para o cliente e para nós reparadores. Uma peça paralela, ela pode vir a te trazer problemas. Pouco tempo atrás, chegou um carro para mim de guincho e esse carro não funcionava, era o diagnóstico que o cliente me passou. Aí eu fui fazendo o diagnóstico do carro, fazendo os testes, tinha alguns fusíveis queimados, segui o diagrama do carro e identifiquei que era nas bobinas o problema. As bobinas foram substituídas por marcas paralelas. Uma dessas bobinas chegou a explodir, danificando o chicote das bobinas e dos bicos injetores. Aí, para resolver o problema, teve que trocar o chicote parcial de bico e bobina e trocar as 4 bobinas por marca original. E aí resolveu o problema do carro. Hoje, os carros estão ficando cada vez mais modernos, com muita tecnologia embarcada. Então, assim, cada carro sai com a bateria definida pelo fabricante. Então, você tem que respeitar aquele parâmetro dele. O sistema que usa start-stop, você geralmente usa uma bateria EFB ou AGM, e ela tem um pico de partida maior, ela tem uma duração maior, o preço dela também é diferente. Então, assim, você não pode levar em consideração o preço, mas sim o que seu carro precisa. Porque se você coloca uma bateria comum num carro que requer uma bateria específica, o custo futuro pode ser muito maior do que o preço da bateria. Pode vir danificar módulo de BCM, de ECM, câmbio automático, assim, é um risco muito grande que não compensa a diferença de preço.